Olá, eu sou Alexandre Caldeira, sou estudante da graduação de Engenharia Elétrica, faço parte do núcleo de especialização de robótica e vou apresentar o trabalho intitulado Atravessando Passagens Estreitas com Segmento de Caminho em Vant. Esse trabalho foi feito por mim, Alexandre Caldeira, juntamente com João Vitor Vasconcelos, Mário Sacinelli Filho e orientado por Alexandre Santos Brandão. Essa apresentação está dividida em 4 sessões principais. Uma introdução, em que falamos sobre aplicações da robótica moderna e trabalhos relacionados ao nosso, métodos de modelagem, em que discutimos a arquitetura que criamos para planejar espacialmente caminhos que atravessem passagens estreitas utilizando um veículo aéreo não tripulado, ou seja, um VANT, o controle e segmento de caminho por trás dessa arquitetura, os resultados e a análise desses resultados obtidos através da nossa arquitetura, e conclusão e alguns comentários sobre esses resultados. Em robótica moderna, temos visto um crescimento no número de serviços que necessitam de robôs autônomos, desde entrega de pacotes até inspeção de estradas e pontes. Um exemplo seria um drone que autonomamente explora um rio de forma a mapeá-lo, como vemos na imagem ao lado. Em outro exemplo, temos também um robô terrestre que é responsável por visualmente localizar e avaliar minas, de forma a evitar que seres humanos precisem se sujeitar a perigos nessas minas. Em trabalhos relacionados ao nosso, na literatura encontramos diversas formas de se modelar, tanto os drones, quanto o controle que é aplicado sobre eles, até mesmo a forma como é modelado o espaço, de forma a garantir que o drone chegue de um ponto inicial até um ponto final. Aqui na imagem nós temos uma curva de Bézier suave, que conecta uma pose, ou seja, uma posição e orientação inicial do drone a uma posição e orientação, ou seja, uma pose final desejada. Dessa forma, garantindo que o drone vá de um ponto inicial a um ponto final sem problemas. Na etapa de modelagem, foi necessário construir caminhos que levassem o nosso robô de uma pose inicial a uma pose final. E uma alternativa possível, e bem conhecida na literatura, são curvas de Bézier, que tomam pontos e constroem uma curva suave no espaço, através de uma fórmula bem conhecida, que é dada na tela, que tem também as propriedades conhecidas de curvatura, torção e comprimento. Conhecendo essas propriedades, podemos alterar os nossos pontos de controle de forma a respeitar restrições físicas do nosso robô e também restrições no nosso caminho, por exemplo, atravessando passagens estreitas. Vamos tomar então uma passagem estreita genérica aqui em verde e seu centroide C. Suponha que temos uma distância de segurança desejada, baseada, por exemplo, na geometria do robô. Através disso, podemos encontrar um vetor normal ao plano que corta essa passagem estreita, aqui dado como N. Através deles, podemos então construir os pontos C- e C+, calculados baseados no centroide e neste vetor normal. Por fim, conectando os pontos C-, C e C+, temos um segmento de reta que atravessa essa passagem estreita de forma segura, respeitando a zona de segurança estipulada para a geometria do nosso robô. Por fim, em questão de controle e segmento de caminho, utilizando as curvas de Bézier para conectar cada segmento de reta que atravessa as passagens, podemos então garantir que temos uma passagem fechada no espaço, fazendo com que o robô navegue o ambiente e atravessando passagens estreitas quaisquer. Para fim de controle, será calculado então uma norma do erro de posição no segmento de caminho, dada pela diferença entre a posição atual do robô e a posição desejada baseada na curva de Bézier. Agora, de forma a avaliar os resultados reais do nosso algoritmo, foram desenvolvidas 2 etapas diferentes. A primeira consiste em simulação em 2 ambientes com diferentes graus de complexidade. O primeiro ambiente mostra apenas uma passagem estreita, enquanto o segundo ambiente tem diferentes 3 passagens estreitas. Assim, podemos de forma genérica avaliar a dinâmica do nosso veículo aéreo em relação ao nosso algoritmo e quão bem eles performam. Por fim, uma etapa de validação experimental foi desenvolvida, com 3 ambientes diferentes análogos a essas simulações, em que diferentes posições e orientações de passagens estreitas foram
apresentadas para validar a nossa estratégia como segura em ambientes reais. Em validação experimental, foram realizados 3 diferentes experimentos. O primeiro mostrando um bambolê que tem seu vetor normal paralelo ao chão, executando, portanto, uma curva horizontal. Em um segundo experimento, foi utilizado novamente somente uma passagem estreita, desta vez com uma orientação genérica, assim como posição genérica, de forma a validar o planejamento de caminho para uma passagem estreita em ambientes reais. Por fim, em um terceiro experimento, foram utilizadas 2 passagens estreitas com orientações e posições diferentes daquelas utilizadas anteriormente. Por fim, mostrando a generalidade do algoritmo e das soluções apresentadas. Assim, tivemos 3 experimentos diferentes. Um primeiro em trajetória em caminho horizontal, um segundo com um caminho genérico, ainda com apenas uma passagem estreita, e um terceiro com 2 passagens estreitas diferentes. Apesar de termos utilizado diferentes velocidades e normas de erros desejadas para cada experimento, obtivemos curvas parecidas, similares, durante a execução, mostrando que o algoritmo estabiliza a norma do erro de posição à medida que o caminho é executado. Diante dos nossos resultados, podemos ver que foi construída uma estratégia de planejamento e navegação segura, controlada e dentro das restrições impostas por ambientes genéricos, ou seja, independente de quão compacto é o ambiente que o seu robô deve navegar, e independente do número e posição das passagens estreitas que ele deve atravessar, o nosso algoritmo é capaz de entregar um caminho fechado e seguro para a navegação deste robô. Simulações e experimentos dão suporte e validam a estrutura da ideia por trás do algoritmo, de forma que, geometricamente, o modelo construído se mostra eficiente, com caminhos suaves e otimizados para os parâmetros do robô. Personalizado, então, para as limitações físicas deste veículo aéreo, e em trabalhos futuros podemos estender essa infraestrutura, por exemplo, utilizando cooperação entre robôs aéreos ou terrestres em diferentes tarefas, utilizando a mesma ideia de atravessar passagens estreitas ou também de utilizar waypoints, ou pontos desejados no caminho, como objetivos ou missões que devem ser atravessadas, ao invés de passagens. Analogamente, SLAM, ou navegação autônoma com mapeamento e autolocalização, assim como detecção de objetos, podem aumentar a autonomia desse robô para que consiga extrair ainda mais do seu ambiente. Com isso, algumas aplicações do nosso trabalho são uma navegação urbana segura e com comportamento previsível, como possível serviço de entrega, ou também soluções em vigilância, navegação e mapeamento em geral. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi Atravessando Passagens Estreitas com Segmento de Caminho em Vant, apresentado por mim, Alexandre Caldeira. Qualquer dúvida, estamos respondendo através do nosso e-mail, robotica@ufv.br. E todos os nossos autores gostariam de agradecer às instituições de fomento CNPq, CAPES, FAPEMIG e FAPES, assim como a UFS, por ter trabalhado juntamente conosco no laboratório Núcleo de Especialização em Robótica, aqui mesmo no Departamento de Engenharia Elétrica. Obrigado pela sua atenção e tenham um bom simpósio de integração acadêmica.